Você já se perguntou o que faz uma pessoa se destacar no meio da multidão? Ou o que uma pessoa pode fazer para ser considerada interessante, alguém que cativa as outras pessoas, que as pessoas querem estar por perto e estar sempre conversando? É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, e eu que vim falar sobre. A gente vai explorar nesse vídeo de hoje as qualidades e atitudes que podem tornar uma pessoa mais interessante, seja em relacionamento ou até na vida cotidiana. A primeira característica de uma pessoa interessante é ela saber trocar ideias. O que eu quero dizer com saber trocar ideias? É uma pessoa que ela não é sobre conteúdo que eu estou querendo dizer aqui, mas sobre como ela comunica isso. Então, não necessariamente você precisa saber algum conteúdo específico para poder conversar, mas você tem que saber como comunicar sobre qualquer conteúdo, sabe? Qualquer coisa que você falar, você tem que saber como você vai passar isso. E isso que é o importante aqui. Porque se você é uma pessoa que é capaz de expressar suas ideias, as pessoas vão ter interesse em te ouvir. Elas vão querer prestar atenção porque a maneira como você explica, como você fala as coisas é interessante. É algo fácil de se aprender, de se entender, não tem muita dificuldade, entende? Então a escuta ativa, ela é tão importante quanto a fala, ok? Acho que isso já é um bom começo. Uma boa conversa não é sobre o que você diz, mas também sobre o que você escuta da outra pessoa. Você não falar o tempo inteiro só de você também é bom numa troca de ideias, porque isso demonstra que você também está interessado em saber sobre o outro, sobre saber sobre o que ele tem a dizer sobre determinado assunto, e que você está prestando atenção. Então, conforme a pessoa fala, você solta perguntas relacionadas ao que a pessoa está falando, demonstrando que você está prestando atenção. E isso aqui é algo genuíno, sabe? Que é o que faz continuar o diálogo fluindo naturalmente. Segunda coisa, inteligência e cultura. Gente, isso é o básico, básico para uma pessoa ser interessante. Principalmente para você que quer fazer uma conversa boa com alguém. Como é que você vai ser interessante se você não sabe conversar, se você não sabe o que falar numa conversa? Uma pessoa interessante geralmente é alguém que tem muita curiosidade. Então, é uma pessoa que está sempre aprendendo coisa nova, que está sempre buscando se atualizar das coisas para estar sabendo. E isso já automaticamente ajuda. Tem gente que já vem com esse dom, tem gente que não é tão curioso, mas está na hora de você aprender a ser um curioso que quer saber de tudo, o porquê, do porquê, do porquê. Vou confessar que eu sou essa pessoa, que eu quero saber o porquê, do porquê, que eu quero. Que eu quero. Então, seja uma pessoa curiosa. Isso não significa que você precisa ser expert em tudo, que você precisa saber 100% do que você está falando, que você tem doutorado, formado. Não precisa, gente. É literalmente o básico. Você assistir documentários, sabe? Noticiários, essas coisas que você fala, nossa, você viu como tal o nosso país ultimamente? Uma porcaria, né? Realmente. Você viu que lançaram uma nova marca de celular de última geração, que tem algumas coisinhas disso, daquilo. Não precisa saber muito, mas entendeu? Já puxa assunto, a pessoa fala, sério, um celular novo? Como assim? Entende, gente? Ai, você viu que a Jaguar acabou de trocar a logo do carro, não sei o que. Você gosta de carro? Como assim ela trocou a logo? Mentira, a logo dela é rosa. Entendeu? Você tem que ter conteúdo, gente. Pelo amor de Deus. É o básico, é notícia. Ou às vezes é gosto seu mesmo. Você tem curiosidade, você vê, você fica. Como assim? Aí você vai lá, pesquisa, saber mais sobre. Então, seja curioso. Não tem nada de errado de ser curioso. Sei que muitas pessoas aprenderam que curiosidade às vezes. Ai, a curiosidade mata. Ai, quem procura acha. Exatamente, eu quero procurar e eu quero achar. Vamos começar a normalizar a procura e o achar. Que eu não quero só procurar, eu quero achar mesmo. Então, leia livro, veja documentário, acompanhe noticiários, como eu falei, filme, qualquer coisa, música do pop, lançamentos de músicas do momento. Não necessariamente do pop, né? Eu só dei uma dica aqui. Qualquer coisa mesmo, gente. Tipo assim, desde ciências, psicologia, neurociência, até memes e cultura pop, qualquer coisa. Sim, simplesmente procure saber sobre tópicos diferentes, assuntos variados. É literalmente isso. Se você souber um pouquinho de cada assunto, ainda mais se for um assunto muito curioso, que, tipo assim, poucas pessoas sabem, é legal. Porque quando você for conversar com alguém sobre isso, a pessoa vai ficar curiosa também. Que você vai falar, sabia que eu pesquisei sobre tal coisa? E a pessoa vai ficar, sério isso? Mentira. Aí tanto você vai descobrir, como a pessoa vai descobrir, e daí ela vai ficar interessada em sair com você e conversar mais com você, porque você sempre tem novidade.
Ou você sempre tem algumas coisas assim diferentes que ela não sabia, mas agora ela está sabendo. Enfim, é muito bom estar bem informado, tá bom? Essa é a minha dica para tornar uma conversa interessante e ter multifacetas, sabe? Pra ter o que falar doidado. Só aproveita, busca, lê, faz tudo que você. Ai, Gabi, não sei, não sei o quê. Pesquisa no YouTube, você sabia? Vai ter muita coisa pra você estar falando. Todo dia você pode ver um vídeo do Você Sabia e falar pra menina que você tá saindo ou pro menino que você tá conversando e falar: Olha, sabia, você sabia? Você sabia? Porque eu não sabia, mas agora a gente tá sabendo. Outra coisa que eu acho muito importante é a autoconfiança e a autoestima. Isso é literalmente um passo assim de uma pessoa que é interessante, porque a autoconfiança, ela que vai te fazer brilhar em qualquer situação, literalmente qualquer situação. Ela é a chave para você se destacar numa conversa, para você ser assertivo nas suas opiniões, de você não ter medo de falar o que você pensa e a pessoa não concordar, porque tá tudo bem. Cada um tem sua opinião, mas você tá bem em falar a sua opinião, mesmo que muita gente não concorde, mesmo que um grupo inteiro fique contra você, você vai lá e você fala. Porque você tá tranquila com isso e pra você é confortável estar com quem você é. Você ser quem você é confortável. E é isso é a confiança. A confiança ela é silenciosa, como muitos dizem, né? E a insegurança ela é barulhenta. Então, uma pessoa autoconfiante, ela sabe seus pontos fortes e fracos. Porque todo mundo tem pontos fracos. E isso a gente, né, já sabe. Mas o mais importante disso é que você tá em paz. De você. Você não liga se você ai, nossa, mas o meu ponto fraco é esse. E se ele descobrir, e se ela, e se nada? Você tá bem com isso? A sua autoconfiança tá em paz. Ah, se descobrirem o problema deles, não é meu. Entende? A confiança, ela não vem de uma perfeição ilusória, entende? Mas de uma aceitação genuína. Outra coisa, ele acho que, assim, muito importante, porque não adianta você saber conteúdos e notícias e muita coisa para conversar se você não souber como fazer isso. Então, a próxima dica é oratória e vocabulário. E eu não tô falando para você aprender palavras super sofisticadas e difíceis para falar com alguém, mas é você saber se expressar de uma forma clara, entende? Com um vocabulário variado, mas sem aquelas coisas, aquelas muletas que a gente usa, sabe? Que eu acho que é vício linguístico que a gente chama. Eu não lembro agora o nome, mas é o tipo, né, sabe? O sabe eu até uso, tô tentando mudar. Então isso, ó, tá vendo como a gente tá na mesma? Eu também tô tentando mudar algumas coisas, inclusive esse do sabe no geral. Mas isso faz com que você se destaque, entende? O seu vocabulário, a sua fala é diferente, faz com que você se destaque. Mas não precisa ser palavras difíceis ou muito formais, porque é uma questão de usar a palavra certa, entende? Pra sair no momento com naturalidade, sabe? Então, eu tenho que parar com essa mania. Vou começar a prestar mais atenção no que eu tô falando. Mas a maneira clara e precisa que você usar as suas palavras é dependendo da forma que você falar, isso é o que transmite uma imagem de alguém que sabe ou não o que está dizendo. Porque às vezes muitas pessoas quando estão nervosas durante a fala botam muito tipo e é, isso demonstra que você não sabe o que você tá falando, porque você tá pensando muito, você tá tentando pensar, pensar, pensar e você não tá conseguindo falar nada. Então o seu cérebro acaba travando e sai como se fosse uma tela azul, uma página de carregamento que abre no computador. É aquele e você não fala, não sai conteúdo da sua boca, a não ser sons. Literalmente isso. Então, evite fazer sons. Fale palavras. Se você não sabe o que você vai falar, se você tá pensando, não solta som nenhum, fica em silêncio. Entendeu? Isso, eu já reparei que muitas pessoas têm problema com isso. As pessoas se sentem incomodadas com o silêncio. Elas ficam, ai, mas se eu ficar em silêncio, outra pessoa vai ver que eu tô pensando e eu não vou conseguir disfarçar. Amiga, não tem nenhum problema em você pensar, pelo amor de Deus. Isso demonstra que você tem cérebro e que você tá pensando com calma, que você não sai pulando, sabe? Soltando as palavras da boca de qualquer jeito, de qualquer maneira, que você tá elaborando na sua cabeça de forma consciente o que você vai falar
forma mais clara e fácil possível para outra pessoa. Isso não demonstra que você é fraco, que você está nervoso. Por mais que você esteja, isso demonstra que você tem inteligência suficiente para formar uma palavra. E você também tem inteligência emocional para talvez não machucar o outro. Enfim, ter cuidado no que você vai dizer. Entende? Pense com calma. O vocabulário ele tem que ser rico, mas não precisa ser rico de palavras difíceis. Entendeu? Das palavras que se você falar ninguém vai entender. Mas você tem que falar, pode ter palavras difíceis, mas que saia de uma forma natural. E de preferência que as pessoas entendam qual que é a palavra difícil que você está falando. Que fica complicado, você tá falando com pessoas de inteligência de baixo QI. O que adianta você falar várias palavras difíceis se essa pessoa não tá entendendo nada do que você tá falando? Então, por favor, seja claro. Precisa usar palavras muito difíceis. Pode usar palavras diferenciadas, que isso ajuda no vocabulário com toda certeza. Mas se você usar palavras que não são comuns a escutarmos no cotidiano, é, você tem que se acostumar a falar elas aos poucos, sabe? Você tem que se sentir confortável. Porque senão vai sair forçado e as pessoas vão ver que é artificial, que você tá falando só pra parecer inteligente. E daí vai virar tudo de cabeça pra baixo. O que você queria parecer, as pessoas vão ver que você tá querendo parecer. Porque tem diferença entre você fazer as pessoas verem que você é inteligente e tem diferença entre você fazer as pessoas verem que você tá tentando parecer inteligente. Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado. Pode falar umas palavras diferenciadas, mas não precisa, se achar muito, entendeu? Outra coisa, falar ou não usar palavras. Falo ou não falo? Tá errado? Tem algum problema se eu falar palavrão? Se eu falar pouco, se eu falar muito? Então, essa é uma outra questão muito importante. O uso de palavrões durante uma conversa, enfim, seja com um amigo, um desconhecido, qualquer pessoa. Algumas pessoas acreditam que os palavrões eles podem tornar uma conversa muito mais interessante, muito mais engraçada, porque é algo que parece que você está conversando intimamente com um amigo. Mas na verdade é a maneira como você se expressa que impacta muito a sua imagem, entende? Por exemplo, eu aqui nos vídeos do canal, em nenhum momento eu uso palavrão. Dificilmente você vai me ver falando palavrão. E de alguma forma eu ainda continuo sendo sua amiga. Eu consigo ser íntima, eu consigo te ajudar e te englobar. Não preciso falar pra palavrão porque não é necessário. Entende? Mas no dia a dia, às vezes eu falo palavrão, às vezes eu dou uma bicuda ali no armário com o dedinho, o mindinho do meu pé e eu acabo falando palavrão. Isso quer dizer que, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu não tenho vocabulário, porque eu não tenho autocontrole. Não, quer dizer que você bateu o dedão aqui doeu. É que você sentiu dor porque você é um ser humano. Mas o uso de palavrões ele pode ser negativo a partir do momento em que passa do ponto. Como assim passa do ponto? Quando ele é usado em excesso. Se você fala muito palavrão, tipo, você não consegue formar uma frase, uma conversa com alguém sem falar palavrão a cada algumas frases, é excesso. Porque o palavrão é como se você estivesse tentando substituir uma palavra, entende? Ou querer preencher o espaço vazio, o silêncio, que é o que eu acabei de falar do tipo, sabe, né? Então você tem que prestar atenção nisso. Porque se você tá colocando palavrão, é porque você não tá conseguindo formar a conversa. Porque se você conseguisse formar uma conversa, você não precisava enfiar palavrão no meio. A não ser que, tipo, tá tudo bem sair palavrão às vezes. É normal, acontece. Mas tem que dosar. Porque você vai estar preenchendo vazio. E daí aí já tá o erro, você já tem que se autoanalisar. Por que eu tô falando palavrão? Faz sentido eu botar palavrão nesse momento? Ai, pra soar engraçado, tô fazendo uma piada? Ok. Dá pra passar um pano, a gente entende. Mas se não, mas o que eu posso fazer para não falar palavrão? Então, procure usar palavras criativas, palavras diferentes, que era o que a gente estava falando. Não precisa ser palavras difíceis, mas pode ser palavras inteligentes, palavras que não é tão comum usar, mas que as pessoas vão entender, sabe? Se você falar essa palavra, é, é acessível, tipo, não é muito comum, mas as pessoas vão entender. E eu acho que é isso.
Não precisa usar uma fala extremamente formal, entende? Não precisa ser algo complicado, nossa, para as pessoas verem que eu sou inteligente e me valorizarem, não precisa. Isso eu tô falando por experiência própria. Eu já fui a pessoa que falava muito palavrão. Muito palavrão mesmo. Nossa, minha boca era suja para um cara. Entende? Eu falava muito palavrão. Não conseguia formar uma frase. Eu não tinha cérebro que é suficiente para conseguir formar. Mas aí que tá o problema. Ou melhor, aí que está o erro, digamos assim, a nossa crença. Vocês perceberam que eu falei que eu não tinha QI suficiente para formar uma frase? Se eu não tivesse QI o suficiente mesmo, eu não conseguiria mudar, não é? Então, isso é só uma crença que todos nós temos. Não quer dizer que você seja burro, que você não tenha QI o suficiente para algo, para isso, para aquilo, e por isso você não vai conseguir. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você consegue mudar. Só que você tem que querer mudar. Você tem que se, como eu posso dizer, você tem que prometer a si mesmo e se amar tanto a ponto de você cumprir o que você prometeu. Porque é muito fácil você prometer para o outro e você cumprir para ele, porque, nossa, pedi dinheiro emprestado pro fulano e agora eu tenho que devolver, porque senão a minha imagem vai ficar manchada. Mais manchada do que você não pagar o fulano é você fazer uma promessa pra você. Igual você faz todo final de ano, falando que no primeiro dia de janeiro você vai pra academia. Aí você vai lá, primeiro dia de janeiro, igual um condenado, treina mais de, sei lá, 2, 3 horas no pique da motivação, e o resto da semana você não faz mais nada. Na verdade, o resto do ano você não faz mais nada. Então não promete. Se você promete algo pra você, você tem que cumprir. Porque a sua imagem vai ficar manchada aqui dentro. As pessoas podem não ver, mas aqui todo dia você vai olhar no espelho e vai falar: eu sou um lixo, eu sou uma porcaria. Porque você sabe que você é um lixo ou uma porcaria. Mas não quer dizer que você seja, quer dizer que você se tornou. Então é possível mudar. Tu pode deixar de ser um lixo, pode deixar de ser uma pessoa porcaria. Então vamos praticar aí a mudança, por favor. Tá bom? Não precisa falar o tempo todo palavrão. A gente consegue a mudança. Eu consegui. Tanto que hoje em dia é o ambiente de trabalho onde, né, eu trabalho, todas as pessoas ficam chocadas quando eu falo palavrão. Elas ficam tipo, cara, você fala palavrão? Eu nunca te ouvi. Eu já ouvi muito isso. Todo mundo vira pra mim e fala, eu nunca te ouvi falando palavrão. Tu acabou de falar o palavrão. Porque às vezes é, sei lá, na hora da raiva, alguma coisa, assim, me machuquei, e daí sai um palavrão. E por que que essas pessoas ficaram tão em choque? Porque elas não conheceram a minha versão antiga, onde eu falava muito palavrão. Elas acabaram sem querer me conhecendo depois do meu processo, que eu fiquei muito tempo tentando lutar todo santo dia pra não falar palavrão e eu finalmente consegui. Às vezes sai, mas como eu falei, tá tudo bem. Mas eu consegui. E se eu conseguir, obviamente você também consegue. E se as pessoas perceberam isso em mim, as pessoas também vão perceber em você. Porque por mais que a gente fale, ai, meus amigos não ligam se eu falo palavrão. Ai, só minha família que liga se eu falo palavrão. Não sei o quê. Seus amigos percebem. A prova viva sou eu e o meu emprego. Porque as pessoas literalmente falaram, cara, você fala palavrão, então é perceptível. As pessoas percebem se você fala muito, se você fala pouco. Elas só não vão falar isso na sua cara. É, elas não vão chegar pra você e falar, olha, fulano, vamos controlar a boquinha, vamos, que você tá falando demais. Você que tem que se autoanalisar e se autocontrolar, sabe? Colocar um limite, tipo, opa, falei demais. E uma coisa que vai ajudar vocês a parar de falar palavrão por experiência própria é você falar pros outros que você tá tentando parar de falar palavrão. Tô falando sério, eu falava muito isso. No processo, quando eu tava tentando parar de falar, eu falava pra todo mundo. Tipo assim, toda vez que eu tava conversando com alguém e eu falava um palavrão, eu virava pra pessoa. A pessoa nem sabia do rolê. Eu virava pra ela do nada e falava, ai, desculpa, falei palavrão. Aí a pessoa me olhava, tipo, sem entender, e eu. É que eu tô tentando evitar falar muito palavrão. Enfim, aí você releva, né? Você finge que não viu, se toda hora eu ficar me autocorrigindo aqui, a pessoa, não, pô, tranquilo, tal. Sabe, as pessoas entendem. E as pessoas ficam curiosas, tipo, é sério, funciona mesmo. Muitos amigos meus começaram a parar de falar palavrão por isso, porque eu acabei soltando numa conversa que eu tava parando, tentando parar.
E a pessoa também começou a tentar parar de falar palavrão. Ou seja, no final você se ajuda e você tá ajudando todo mundo, galera. Obrigada, universo. Ser uma pessoa interessante não é sobre você tentar ser algo que você não é, tá bom? Isso é muito importante que eu queria falar nesse vídeo. Não é sobre você fingir ser alguém que você não é, mas é sobre você saber destacar as suas melhores qualidades. Você deixar elas mais evidentes, mais destacadas. As pessoas vão notar mais as suas qualidades, mas de uma forma autêntica, sabe? Não fica aquela coisa forçada. É algo natural. Então, não se esqueça, cuide de si mesma, mantenha-se informada, é muito bom. E eu nem digo isso só para mostrar para os outros, não, isso é para você, sabe? Estudar, ler, ter cultura é bom, entende? É conhecimento. Isso é muito importante. Saiba se comunicar, como eu falei, né, na fala. E o mais importante de tudo, e o mais clichê, seja você mesmo. Porque o que traz autenticidade para qualquer coisa é você ser você mesmo. E eu tô dizendo isso com toda razão. Ai, mas fulana tem um cabelo igual ao meu. Ai, mas fulana tem tal roupa. Ai, mas fulana também fala as mesmas piadas. Fulano é fulano. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde porque é artificial. Mas você não vê que é artificial, você só vê a grama verde. Então saiba que cada um, por mais que seja igual, em alguma coisa se torna diferente. Eu, por exemplo, eu tô aqui no canal falando sobre o quê? Desenvolvimento pessoal, neurociência, psicologia. É o tipo de conteúdo que eu gosto de trazer. Você acha que não tem bilhões, milhões de canais no YouTube que já não falam da mesma coisa que eu? Por que você tá assistindo meu vídeo? É porque eu sou especial? Eu tô te dando dinheiro, tô te fazendo um pix na conta agora pra você tá assistindo? Não, você tá assistindo porque de alguma forma não sei, você gostou de mim, você se identificou, talvez a gente tenha uma aparência parecida, uma fala parecida, talvez a forma como eu falei seja algo que te confortou, que te deixou mais segura, porque eu sou mais quietinha, não sou tão, sabe, extrovertidaça, que berra, que fala alto. Eu sou mais da minha, mais quietinha, talvez você se identificou com isso. Não sei, mas alguma coisa em mim me tornou diferente dos outros canais. E não quer dizer que você não assista os outros canais. Pode ser que você assista muitos e mais o meu. Mas, por algum motivo, eu tenho minha autenticidade. Não vai ficar igual. Nunca vai ser igual os meus vídeos com o das pessoas, porque cada um tem seu jeito. Eu tenho meu jeito de falar, eu tenho meu jeito de editar meu vídeo, eu tenho meu jeito de usar tal câmera, fulano quer usar a câmera tal, eu quero usar a outra. Tudo é diferente. Mesmo que seja a mesma coisa, é diferente. Entende? Mas agora me conta aqui nos comentários, por favor, o que que você acha que torna uma pessoa interessante, sabe? Mais cativante. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você saber mais dicas como essa, tá bom? Um beijo e tchau!